No mundo de One Punch Man, ser um herói é uma profissão. Com a existência da associação de heróis, surgiram os heróis profissionais. Mas com a corrupção e a decadência por trás da associação, um novo grupo surgiu. New Heroes é uma nova associação que surgiu para enfrentar e superar a associação de heróis, trazendo tecnologias extremamente avançadas, milhares de heróis e entre eles alguns extremamente poderosos. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre a história da New Heroes no mangá, quais são os principais e mais poderosos membros dela e claro, no final a gente vai responder a grande pergunta: a New Heroes é mais poderosa que a Associação de Heróis? Ah, e óbvio que eu vou deixar o Saitama de lado na comparação. Sou o Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd, bora bater um papo sobre isso. E alerta de spoiler, galera, a New Heroes tem um membro muito especial, o nome dele é Blue, e ele é o filho do Blast. Ele é dito como sendo o herói mais poderoso dessa outra associação, só que tem um detalhe, nesse vídeo a gente vai focar no mangá, já que ele pode adaptar as coisas diferente da webcomic. Então eu não vou considerar personagens exclusivos da webcomic e nem vou abordar muitas coisas que aconteceram nela. A gente vai focar no que é mostrado no mangá. A única exceção é o Blue, justamente porque é muito provável que ele vá aparecer nos próximos capítulos e ele está diretamente envolvido com o plot do Blast. Mas beleza, agora o que exatamente é a New Heroes? Como isso tudo aconteceu? Nas palavras do próprio Genos, em resposta ao aumento repentino de desastres de monstros, o rico senhor Agoni, em parceria com os setores políticos e de negócios, fundaram a Associação de Heróis. Porém, no seu quarto ano de existência, muitos começaram a nutrir dúvidas quanto às políticas e à estrutura administrativa dela. Além do mais, uma série de escândalos relacionados aos funcionários começaram a vazar em vários meios de mídia, por exemplo, esquemas de vendas de monstros e até mesmo apostas para saber qual herói iria matar cada monstro. E a destruição excessiva causada durante o combate por certos heróis, por exemplo a Tatsumaki, além da apropriação indevida de fundos de contribuição e outros fatores, foram fazendo a reputação da Associação de Heróis cair cada vez mais. Com isso, a New Heroes surgiu basicamente com a proposta de substituir a Associação de Heróis. E é importante destacar uma questão. Como eu falei, eu vou focar no mangá. Eu sei que o plot está mais desenvolvido na webcomic, mas não necessariamente o mangá vai seguir exatamente o mesmo rumo. Por isso só vamos deixar claro que a New Heroes não é tão boazinha quanto ela faz parecer. A gente já viu que tem alguns superiores dela que estão envolvidos justamente em tentar sabotar a Associação de Heróis. Além disso, a gente também sabe que eles estão envolvidos em projetos para transformar pessoas em ciborgues. Então não, a New Heroes não é completamente boazinha. Bora partir agora para os membros e os recursos da New Heroes, porque honestamente eles têm um exército. Diferente da Associação de Heróis, que chamam seus heróis de heróis profissionais, na New Heroes eles são chamados de neo-heróis. Como o Genos fala, antes mesmo deles irem mais abertamente a público, eles já tinham mais de 2.000 candidatos a neo-heróis, que já superavam em muito os 600 heróis empregados pela Associação de Heróis. Mas não é só quantidade, tem um detalhe muito legal aqui, que é justamente o equipamento que eles usam. Como é explicado pra gente no capítulo 203, comparado à Associação de Heróis, que só aceita heróis que já estão prontos para serem enviados para o campo de batalha, a New Heroes é mais flexível e pensa a longo prazo. Eles são mais racionais e têm um sistema de treinamento. E além disso, existe um tipo de traje especial que é parte do equipamento da New Heroes, que é dito ter uma durabilidade incomparável, apesar de que isso ainda não foi comprovado, porém é dito e confirmado que ele extrai todo o potencial do seu usuário. E a gente sabe disso porque quando o Suryu vestiu, ele comenta que não entendia direito o que estava acontecendo, mas sentia o poder transbordando, mostrando que aquilo tinha aumentado o poder dele, ao menos enquanto ele estava vestido. Mas beleza, bora logo pra parte mais interessante e comentar sobre os membros da New Heroes, começando com alguns executivos como McCoy, que era um executivo na Associação de Heróis e traiu ela vendendo informações para ser recebido com um tratamento de luxo na New Heroes. Além do Sekingar, que também era um executivo na Associação de Heróis e se mudou para New Heroes, mas no caso dele ele tá lá como infiltrado. O antigo herói de Rank S Super Alloy Darkshine também se mudou para New Heroes, porém como ele se aposentou da profissão de herói, ele não tá lá como um neo-herói, mas sim como um instrutor para os heróis. E aqui é muito importante citar dois membros. O primeiro é o Fuzzy, que é o fundador e líder da New Heroes. Ele é neto da Shibabwa, mas isso é coisa da webcomic, então eu tô deixando aqui só como uma medida de informação mesmo. A gente não vai se aprofundar nessa parte. E o Blue, filho do Blast, também é relevante na formação da New Heroes, mas a gente vai falar mais sobre ele mais pra frente. Agora falando dos neo-heróis mesmo, bora começar por alguns que não chegaram a se tornar neo-líderes, ou seja, a galera que tá lá no topo. Primeiro falando do Mars Leo, campeão do boxe mortal. Ele é um mestre de um estilo de luta onde os lutadores enchem as suas luvas com areia de ferro, e a gente vê que ele até que é bem habilidoso, porém não parece ser tão forte, ou ao menos não em um nível absurdo. Depois de dar um soco no Darkshine, a única coisa que ele conseguiu foi ficar com uma fratura exposta, e tentando atacar o Suryu, ele não conseguiu acertar um único golpe. Outro que não chegou a se tornar um líder foi o lutador ciborgue Koko, das lutas de ciborgues, onde os lutadores com corpo melhorado lutam em um antigo abrigo subterrâneo valendo muito dinheiro, e é dito que ele era forte demais para apostarem contra ele, então ele acabou sendo banido. Mas assim como Leo, ele não demonstrou ser tão absurdo, sendo incapaz de até mesmo tocar no Suryu. Agora falando dos Neo
neolíderes mesmo, a galera que tá no topo. Lembrando, dentro do mangá, a única exceção que a gente vai abordar um pouco de coisa da webcomic é o Blue, mas bora começar pelo Izamu, o Criança Imperador, que era um herói de classe S e se mudou pra New Heroes, mas assim como o Sekinger, ele tá lá infiltrado. E outro que foi junto nesse processo foi o Metal Bat, porém, ele também tá lá apenas em uma missão, ele tá pra ser o guarda-costa do Sekinger. Todo mundo já conhece eles dois, então não vou me aprofundar muito aqui. Outro personagem extremamente conhecido, a gente vê ele desde a segunda temporada, é o Suryu. Ele entrou pra New Heroes após acidentalmente destruir um dos trajes de combate deles, e agora, como ele tá devendo, ele vai ter que trabalhar lá até pagar a dívida. Mas também já é personagem conhecido. Bora logo falar dessa galera nova. Lembrando, se você tá gostando desse vídeo, considera deixar o seu like pra apoiar o canal, e se quiser receber mais análises como essa no futuro, já se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Agora voltando pro tópico, o próximo new leader que a gente vai abordar é o Ryumon. Ele é chefe da gangue Ryumon, que possui 400 membros, e mesmo tendo sido envolvido com o crime organizado, de agora em diante ele deseja, entre aspas, fazer bom uso da sua violência, realizar atividade de herói e contribuir com a sociedade. E por todo o contexto, Ryumon aparenta ser poderoso, ao menos razoavelmente, mas a gente não tem muita informação sobre isso. E o próximo é o Axel. Ele é um líder de um grupo conhecido como os Hunters, que servem como vigilantes e possuem um histórico de sucesso matando vários monstros. Pelo que a gente sabe, o Axel por si só não necessariamente é muito poderoso, e tem um show de luta que envolve basicamente usar os patins e armas para acrescentar em capacidades físicas sobre-humanas em algum aspecto. Mas se o mangá for seguir a lógica da webcomic, ele vai usar o traje de batalha da New Heroes para melhorar as capacidades dele. O próximo neolíder é o Winfel Sinave, fundador da Igreja da Reencarnação Transcendental, que nos últimos anos tem crescido exponencialmente em número de membros. Os 3 milhões de seguidores que idolatram ele vão apoiar diretamente a New Heroes, mas apesar de ser um líder, ele também não demonstra grandes capacidades por si só, e usa o traje como um suporte. O próximo é o Zaidatsu, um homem muito rico que controla várias empresas. Grande parte dos fundos da New Heroes vieram dele, e como ele mesmo comenta, ele colocou a maior parte do orçamento no próprio equipamento, onde basicamente o estilo de luta dele gira em torno de vários equipamentos e um traje de combate poderoso, basicamente um homem de ferro meia boca. Nós também temos a Wave Gaza, que é uma cantora idol super popular. Ela passou por experimentos e voltou como uma humana aprimorada, onde de acordo com Goku ela tem uma porcentagem de modificação corporal superior a 71%. Mas desses new líderes que a gente viu até agora, o mais impressionante sem sombra de dúvidas é o Raiden, um antigo Yokozuna do Super Sumo, onde apenas Rikishis com mais de 3 metros e 400 quilos podiam entrar no ringue. É dito que ele tem um tapa forte o suficiente para acabar até mesmo com grandes monstros e tem um recorde de 700 vitórias seguidas, e inclusive que em termos de habilidade de luta, eles determinaram que ele supera até mesmo os heróis classe S. O próprio Raiden comenta que a força do Darkshine supera os limites não só dos hominídeos, mas também de outros animais. Porém, existe outra pessoa que também dizem ter uma força assim, e é justamente ele. Ele propõe fazer um pequeno teste de força contra o Darkshine, e apesar de que o antigo classe S conseguiu sim se segurar, ele pareceu um pouco incomodado. O Raiden então desiste decepcionado e fala que talvez o auge do Darkshine tenha acabado. Não só pela força física, mas pelo comentário da capacidade de combate, ele até agora é o mais comparável aos antigos heróis classe S. Galera, como eu falei, o foco desse vídeo é no que foi mostrado até agora no mangá, justamente pela possibilidade de ele adaptar as coisas de forma diferente da webcomic. E bom, no mangá, esses foram os neolíderes que a gente viu. Porém, como eu citei também, a gente vai abordar um pouquinho do Blue, porque ele com certeza vai ser adaptado em breve. E como eu falei, ele é o filho do Blash e é citado pelo McCoy como sendo o herói número 1 da New Heroes, isso mesmo incluindo pessoas fortes como Raiden e habilidosas como Suryu. E ao menos na webcomic a gente vê o Blue conseguindo derrotar monstros de nível dragão apenas com um único golpe, que é um baita de um ponto a favor do que foi afirmado pelo McCoy. Mas beleza, resumidamente é isso, a gente não vai se aprofundar muito na webcomic. Considerando tudo isso que foi dito, a New Heroes superou a Associação de Heróis em poder, obviamente excluindo o Saitama, porque senão seria injusto? Eu acredito que a resposta é óbvio que não. Sim, a New Heroes tem tecnologias mais avançadas que a Associação de Heróis, e sim, os números dela são muito maiores que os da Associação de Heróis, porém a qualidade definitivamente não é a mesma, principalmente quando a gente fala de poder bruto. Se a gente for pegar só os que foram mostrados no mangá, dá facilmente para Tatsumaki enfrentar toda a organização sozinha. Se considerar ela e o Flash fica até uma vitória fácil. O candidato a igualar um pouco mais isso é justamente o Blue, apesar de que a gente ainda não sabe como vai ser adaptado o poder dele no mangá. Ainda assim, o Blue sozinho não faz uma diferença tão grande em comparação com toda a Associação de Heróis, isso mesmo você desconsiderando o Saitama, afinal existem pessoas como Blash. Então não, definitivamente a New Heroes não é mais poderosa que a Associação de Heróis, já que mesmo se você considerar os heróis da Associação que se mudaram para New Heroes como Darkshine, o Metal Bat e o Imperador Criança, aqueles poderosos que sobraram na Associação de Heróis como Tatsumaki, Blash, My Mask, Flash, Metal Knight, Drive Knight, Genos, bora deixar o Saitama de fora
através disso, porque senão é apelação, mesmo assim os membros conseguem facilmente compensar isso tudo. Então, claro que isso ainda pode variar dependendo de como o mangá vai adaptar os poderes desses personagens, talvez eles fiquem mais fortes aqui do que eles são na webcomic, ou coisas assim do gênero. Mas, pelo que a gente sabe, não, a New Heroes não é mais poderosa que a Associação de Heróis. Mas me diz aí, você tá ansioso pra ver o Blue no mangá? Eu quero muito ver como vai ser a adaptação dele. Deixa aqui nos comentários se você acha que eu acertei ou se por acaso você discorda do que eu falei. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like pra apoiar o canal, se inscreve pra não perder mais análises como essa no futuro. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.